Abra sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos. E nós queremos ler os versículos que está no capítulo 2, versículo 43. Há alguns dias, Deus tem posto no nosso coração falar à igreja, porque somos uma família. O texto que nos trouxe essa série de considerações é o de Efésios 2:19. Paulo ali diz que não somos forasteiros, mas agora nós somos concidadãos dos santos e da família de Deus. Nem forasteiros, nem estrangeiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. E a família de Deus, irmãos, ela é diferente de todas as famílias. Porque, como o nome diz, é família de Deus. E se é de Deus, ela tem a marca de Deus. Ela tem a bênção de Deus, ela tem a presença de Deus, ela tem a graça de Deus, ela tem a unção de Deus, ela tem o Espírito de Deus. Então a igreja é uma família diferente de todas as famílias. Ainda que composta de pessoas diferentes, vindas de situações diferentes, como já dissemos aqui. Nós somos diferentes, sim, como pessoas. Cada um de nós temos um nome, cada um de nós temos uma personalidade, um caráter, um temperamento. Cada um de nós fomos educados de uma maneira, cada um de nós recebemos um legado ou espiritual ou material, um diferente do outro. Mas em Cristo nós formamos um corpo. Em Cristo nós formamos uma família. E essa família, irmãos, ela é diferente das outras, porque é uma família que traz a marca do Senhor Jesus. E nós já falamos aqui que a família de Deus, ela tem como marca a unidade. Ela tem como marca o respeito. E hoje, terceiro item, é sobre o temor. A família do povo de Deus, ela é diferente dos demais. Nós, como servos e servas de Deus, somos diferentes, porque em nós, irmãos, habita o Espírito de Deus. E um dos nomes do Espírito de Deus, lá em Isaías 11:2, é espírito de temor do Senhor. Quando o Espírito Santo vem habitar em nós, uma das características da presença do Espírito Santo em nós é trazer temor à nossa vida. Temor. E é sobre isso que quero rapidamente trazer aqui, porque hoje estamos diante dessa mesa mais uma vez. Uma mesa que o Senhor preparou para nós. Foi Ele quem inaugurou essa mesa. Foi Ele que ansiosamente esperou o momento para, com seus apóstolos, partir o pão, tomar o cálice e declarar uma nova aliança com a sua igreja. Ele se comprometeu conosco. E nós estamos também, ou devemos estar também, comprometidos com Ele. E uma das coisas que nos compromete com Deus, irmãos, é o temor. O temor. E quando se fala de temor, não é exatamente o que as pessoas imaginam. Medo de Deus. Medo. Não. Deus não é Deus para ser temido por medo. Não. É interessante que lá no livro dos Salmos há um texto, me lembro agora, que diz assim: mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Quando esse perdão fala ali de Deus, não é? Esse perdão que vem de Deus, irmão, isso é algo glorioso, isso é algo precioso. É para que haja temor. Deus, Ele age na nossa vida e através de nós,
Para que haja temor. E que temor é esse? Para o crente, temer a Deus é reverência, é cuidado, é zelo com a sua vida espiritual. É aquele cuidado diante de fazermos qualquer coisa. Qualquer coisa. Perguntar, como naquele clássico evangélico, em meus passos, o que faria Jesus? Não é? Temor é isso. Antes de qualquer coisa, a gente se questionar, dizer, meu Deus, eu vou agir, eu vou responder, eu vou fazer, eu vou acontecer. Mas será que é isso mesmo? Essa é a tua vontade? Se tu estivesse aqui agora, o que tu farias em meu lugar? Isso é temor. Temor, irmãos, é frear os nossos ímpetos, é frear aquelas situações que vêm contra mim, contra você, para nos empurrar para o erro, para o pecado. E aí a gente, temendo a Deus, por temor a Deus, por amor a Deus, por reverência a Deus, a gente muitas vezes tem que fugir. Como Paulo, ele disse ali claramente a Timóteo, não é? Ele disse, foge, foge, foge. E isso é precioso. Em Hebreus capítulo 12, versículos 28 e 29, o autor dessa carta preciosa, ele descreve esse temor, dizendo o seguinte: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Versículo 28 diz isso. E o versículo de Hebreus 12, 29 diz assim: porque o nosso Deus é fogo consumidor. O autor aqui está falando quem é o nosso Deus. Versículo 29 declara exatamente que ele é fogo consumidor. Diante desse Deus, fogo consumidor, a Bíblia diz, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Reverência e temor. Porque o nosso Deus, irmãos, a Bíblia declara, está escrito, e ninguém vai apagar o que está escrito. O nosso Deus é fogo consumidor. E é interessante que esse fogo consumidor de Deus aqui, ele não consome indiscriminadamente. Não. Eu creio que esse fogo consumidor de Deus aqui, ele age exatamente com a graça e com a misericórdia para consumir da minha e da tua vida tudo aquilo que é palha, tudo aquilo que é feno, tudo aquilo que atrapalha o mover e o agir de Deus em nós, quando servimos ao Senhor com reverência e com temor. Quando há reverência e temor, esse fogo de Deus consumidor, ele age. Porque Deus não é fogo consumidor simplesmente para consumir, destruir, desfazer, jogar fora. Não, não, irmão. O propósito de Deus é queimar na minha vida as impurezas, queimar na sua vida os excessos, para que nós possamos servi-lo cada vez melhor, com mais reverência, com mais temor. Eu fico imaginando, estava lendo esse texto aqui de Hebreus e fiquei imaginando, não é? Quando Deus age dessa forma na nossa vida, não é para nos amedrontar, não. Deus quer agir em mim e em você para trazer mais reverência e mais temor a Ele. Deus nos purifica, Deus nos limpa, Deus age, né? Para que haja temor. Quando Deus se manifestou ali no Sinai, já em Êxodo 19, 20, 21, você pode ler ali a manifestação de Deus naquele lugar. Deus se manifestou como fogo. E a Bíblia diz que houve temor no meio do povo. Temor.
E temor deve fazer parte da família de Deus, da igreja de Deus. Porque nós não viemos, irmãos, adorar uma imagem, nós não viemos adorar a alguém, nós viemos adorar aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Viemos adorar um Jesus que está vivo, como diz lá em Apocalipse. Eu fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, amém. E tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Ele está vivo. Segundo o autor do Apocalipse, ele anda no meio dos castiçais. Ele anda. Ele está vivo, ele anda. Ele não é um Deus morto, estático, parado, que não pode fazer alguma coisa, não. Ele anda, e no seu andar ele me vê, ele nos vê. E à medida que ele contempla-nos os nossos pecados, mas quando a gente busca a sua misericórdia, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, tem misericórdia de mim. Esse Deus que é fogo consumidor, irmãos, ele age consumindo o pecado, consumindo toda aquela miséria que há na nossa vida, para que haja temor a ele. Porque não é você e nem eu que tiramos os nossos pecados, não. Por mais esforço que façamos, eu e você não conseguiremos tirar os pecados de dentro de nós. Não vamos conseguir, mas a graça de Deus vai, o amor de Deus vai, a presença de Deus vai, o fogo consumidor de Deus vai tirar esse pecado dentro de nós. Porque o propósito de Deus é que a sua família, a igreja, viva com reverência e com temor durante o tempo da nossa peregrinação. Pois bem, essa reverência, irmãos, esse temor explica exatamente o que significa temer a Deus. Significa o quê? Esse temor e essa reverência, ele nos estimula e significa uma entrega maior e total da nossa vida a Deus. Por que que a Bíblia fala de temor, de reverência? Não é para que a gente fique assustado, olhando de um lado para o outro, meu Deus, Deus está me vigiando, misericórdia, estou sendo vigiado 24 horas. O pastor falou que o Espírito Santo fica vigiando, misericórdia. Não, não é isso não. Você é livre e eu sou livre, somos livres em Cristo. Mas esse temor a Deus, irmãos, é para a gente exatamente nos entregar totalmente a Ele. É para que haja uma entrega maior, uma entrega imparcial ao Senhor. Total. Eu não sei se você tem ouvido as últimas notícias. Essa semana eu acordei um dia pela manhã e estava passando ali um repórter e eu parei para ouvir. E ele falando das situações do mundo de hoje, mostrando as impossibilidades para resolver as questões que existem na Terra. Os grupos se dividem em interesses. E cada grupo puxa para um lado. E você ouve os repórteres e as notícias são as mesmas. Não há solução. Não há jeito. Não temos saída. E eu ouvi aquilo tudo. E o meu coração se encheu de esperança. Porque quanto pior a notícia, maior a esperança. Sabia disso? É? Tem gente que, por não conhecer a palavra de Deus, quando ele ouve a notícia ruim, ele se lembra lá do passado, se benze todo, do pé à cabeça, e fica tremendo, apavorado. Nada disso. Notícia ruim é para nos trazer esperança, irmãos. Foi cantado aqui nessa noite em duas vozes, em alto e bom som. Ele virá. Ele virá. E a esperança da igreja não é a solução dos homens. A nossa esperança, irmão, não virá de A, nem de B, nem de C. A nossa esperança não virá no plano horizontal. A nossa esperança vem do Senhor.
Está chegando o momento de dizermos, como disse o salmista: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O mundo está sem saber o que fazer. E no meio da igreja precisa haver reverência e temor a Deus, para uma maior consagração, para uma maior dedicação, para uma maior entrega ao Senhor. Porque aproxima-se o momento decisivo do Senhor agir nesta terra. E Deus não poderá agir, assim cremos pela sua palavra, sem que Ele arrebate para si os fiéis da terra. É o que diz o Salmo 101, verso 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. E o que anda em caminho reto, esse me servirá. Sabe quem é que anda em caminho reto? É o que teme. É o que tem reverência. É o que está buscando a presença de Deus. Esse é o que anda em caminho reto. Quem não tem temor, quem não tem reverência, quem não está ligando para nada, irmão, não tem negócio de retidão. Para quê? Para que caminho reto? Caminho reto é para quem conhece a palavra, para quem busca a graça de Deus. É como diz o apóstolo João na sua epístola: aquele que tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. E o temor traz isso, irmãos. Temor a Deus não é uma coisa assim que a gente tenha isso como um respeito, não é? E aí anda tudo assim: ah, meu Deus, Deus está aqui, está me vendo. Não é para isso, não. Você pode andar, você pode levantar a mão, você pode, participar da vida, fique à vontade. Lembrando-se sempre que onde você estiver, aí o Senhor estará contigo. Somos livres, somos pessoas. Mas quando temos o temor de Deus, somos diferentes. Agimos diferente. E a igreja o que é? É a família de Deus, onde deve reinar esse espírito de temor. E a Bíblia, quando dá testemunho da igreja primitiva, ela declara no livro dos Atos, capítulo 2, versículo 43, e em toda alma havia temor. Em toda alma havia temor. Irmãos, como é precioso. Existe um hino na harpa cristã que diz assim: oh, como é bom dos tempos primitivos lembrar, e dos avivamentos que se ouviam falar. Como é bom dos tempos primitivos lembrar. E eu me lembro, quando, na minha adolescência, na minha juventude, na igreja, quando havia mais temor, mais reverência, misericórdia. Não é? Sabe? Pecado era um negócio sério. Sério. Sabe? Dia de ceia como hoje, fazia fila de crentes que vinham pedir perdão diante de Deus e da igreja. Por coisas mínimas. E eu olhava aquilo e dizia: meu Deus, que esse irmão está pedindo perdão? Uma moça levantou uma certa vez no meio da igreja e falou: irmão, vim aqui pedir perdão à igreja, que eu bracei e beijei. Olha aí. É engraçado, não é? Mas isso era temor. Não é? Isso era temor. As pessoas tinham aquele sentimento da presença de Deus, era muito forte. Então diziam: eu não posso ficar aqui com esse meu pecado, por menor que ele seja. E eles iam lá na frente e falavam abertamente: eu vim aqui que eu quero pedir perdão, meu Deus, eu quero pedir perdão à igreja. Havia temor. Hoje em dia ninguém pede perdão. Marido não pede perdão à esposa, esposa não pede perdão ao marido, pais não pedem perdão a filho, filho não pede perdão a pai, ninguém pede perdão a ninguém. Perdemos o temor, irmãos. A Bíblia diz que em toda alma havia temor, e por isso, certamente, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Porque onde há temor, não medo, mas aquele temor da presença, Deus está aqui,
E aí você sente o peso da presença de Deus. Você sente a graça de Deus. E diante desse Deus maravilhoso, irmãos, tem que acontecer conosco o que aconteceu com Isaías. Você sabe o que aconteceu com ele. Isaías era um profeta. Profetizava pelas ruas de Jerusalém, entrava no palácio do rei, tomava café com o rei, almoçava com o rei, jantava com o rei, e aquela coisa toda, e já ia embora. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. No capítulo 6 o rei morreu. E ele está no templo. E o que foi que ele viu ali? O Senhor. Quando ele viu o Senhor, você sabe a história. Sabe? Quando ele viu o Senhor, ele se apavorou. Ele falou, misericórdia, vou morrer agora. Porque eu sou homem de lábios impuros, que ninguém sabia que o lábio de Isaías era impuro, não. Você sabia? Você não sabia. Você sabia, pastor Edmilson? Não. Mas quando a presença de Deus se manifestou naquele lugar, ele falou, misericórdia, os meus lábios estão impuros. Isso é temor, irmão. A presença de Deus traz isso para a nossa vida. Isso que é temor. Não é esse medo que se ensina por aí, sabe, esse negócio de Deus, não. É que quando a gente tem a presença de Deus e sente a presença de Deus, a gente teme sim, teme de pecar, teme de transgredir, teme de falar qualquer coisa diante de um Deus santo, maravilhoso e glorioso que é o nosso Deus. Isaías temeu. Foi purificado, foi santificado. E a Bíblia diz aqui em Atos que os sinais e maravilhas se faziam pelos apóstolos. Deus quer fazer isso na sua igreja hoje. Deus quer, Deus quer, Deus quer. Mas quando há temor, essas coisas se evidenciam mais rápido. Deus manifesta mais a sua glória e a sua presença, irmão. Porque temor traz fé, temor traz crença, temor, não é? Traz tremor. E aí a gente diante de Deus treme, reconhece a nossa fragilidade. Nós vamos participar da ceia daqui a pouco. E como é que nós vamos participar da ceia do Senhor? Com temor. E quando a gente participa da ceia com temor, é diferente, irmão. Esse simples pedaço de pão, ele ganha significado para nós. Ele ganha importância para nós. Esse cálice tão pequeno, sabe, ele se torna uma taça enorme. E esse cálice você mal consegue segurar, porque você não está olhando um cálice pequenininho, não. Você parece estar segurando o peso ali grande sobre a sua vida, porque você está tomando o que representa o sangue de Jesus. E quando isso é realizado com temor, a graça de Deus se manifesta no meio da igreja. A graça se manifesta. Por isso que a Bíblia diz que o temor é importante na obra de Deus. E o temor nos estimula a uma entrega total ao Senhor. Total e irrestrita. Igreja é lugar de temor. Eu estava me lembrando e anotei aqui Cantares 2:15. Salomão, lá em Cantares 2:15, ele disse: apanhai-me as raposas. Principalmente o quê? As raposinhas. Porque elas fazem mal à nossa vinha. A raposa faz um tipo de mal, um tipo de estrago. As raposinha não é fácil, não. Raposinha é um filhote de raposa, já se torna quase que um bichinho de estimação. Não é assim?
A raposa, você enxota com a vassoura. Sai daqui, raposa, vai embora, vai. Some daqui. Vai para lá. Mas a raposinha, que bonitinho. Mas é tão lindinho. Aí você arranja um lençolzinho para ela deitar. Um travesseirinho para a cabeça da raposinha. Tá frio, vou arrumar um cobertorzinho para a raposinha. Só que essa raposinha faz mal à tua vinha. A raposa são os pecados grandes. Pecado grande, graças a Deus, eu não tenho. Olha, irmão, graças a Deus. Pecado grande, graças a Deus. Nunca matei, nunca roubei, nunca isso, nunca aquilo outro. Graças a Deus. Minha vida é um livro aberto. Não tem raposa. E as pequenininhas? E as tal das raposinhas? São elas que fazem mal. E sabe quando é que elas saem da nossa vida, irmãos? Quando há temor a Deus. Quando entra temor no nosso coração, a gente não se preocupa simplesmente com as coisas grandes, mas com as coisas pequenas da nossa vida. Pequena. Como eu disse, vale a pena lembrar, Isaías era um profeta. Profetizando em alto e bom som. Se você ler o capítulo 1 de Isaías, ele já começa a revelar o que havia em Jerusalém. Pecado, ele fala de podridão, de ferida incurável, e não sei o que, de chaga. Isaías começa arrebentando. Mas quando Deus se manifesta na vida dele, que lhe vem aquele temor, aí ele descobre que tinha uma raposinha na vida dele. Senhor, é que meus lábios, entendeu? Não está muito legal, não. Eu profetizo de manhã e de tarde eu ainda ando falando umas besteiras por aí. Aí Deus limpou tudo. Porque a presença de Deus é para limpar. A presença de Deus é para purificar. O fogo consumidor de Deus, irmãos, ele está aqui nessa noite, ele quer atingir a minha vida e a tua, não para nos destruir, mas para sair limpando todo o mal que haja no meio da igreja. Para que haja santidade na igreja. E aí a gente anda segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, na presença de Deus. Temendo a Deus, diante de Deus, não é? E aí, o apóstolo Pedro foi nos dito isso numa quarta-feira aqui, e se você estava aqui, você ouviu, se não, você perdeu, mas eu quero apenas reprisar, lá em 1 Pedro 1,17, Pedro diz assim, ó, se invocai por pais aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor, durante o tempo da vossa peregrinação. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Quem é que chama Deus de pai? A família, a igreja, não é? Se somos família de Deus, Deus é nosso pai, chamamos Deus de pai. Pai nosso que está no céu, Pai celestial, Pai santo, Pai justo. Deus é nosso pai. Aí Pedro diz assim, se você chama ele de pai, se você invoca ele por pai, se ele é pai, andemos em temor. É interessante que essa palavra de Pedro aqui, andai, é um mandamento, não é? Não é andemos no passado, andaremos um dia, ou andamos antigamente, não, andai. Hoje, andai, amanhã, andai, depois. Durante o tempo, andai. Com temor a Deus. Irmãos, o temor nos livra de muitas coisas. Nos livra, nos livra, nos livra. Pode estar certo disso. Quando há temor de Deus no nosso coração, na nossa vida,
A gente mede as nossas palavras, a gente mede as nossas atitudes, a gente mede, sabe, as nossas ações, a nossa maneira de ser, de reagir, de agir. E a nossa vida melhora. Sabia disso? Melhora. O temor, irmão, não é para nos constituir uns crentes assim amarrados, sabe, engessados. Que você, não, estou com medo de Deus, posso fazer nada não. Posso olhar não. Ai, misericórdia. Não, não é isso não. Pode olhar, pode ver, pode pensar, pode fazer o que você quiser. Mas quando há temor, essas coisas são feitas sob medida. Você mede primeiro. Porque você não está diante de uma pessoa simplesmente, você está diante do teu Deus. Aí você mede. Mede palavra, mede atitude, mede olhar, mede pensamento, mede isso, mede aquilo. E aí sua vida vai aprumando, vai melhorando, vai, sabe, tomando uma nova forma. E quando alguém olha para mim, para você, com temor a Deus, inevitavelmente eles dirão, esse homem, essa mulher, é um homem ou uma mulher de Deus. Simplesmente porque há temor. E é disso que Pedro está dizendo aqui. Andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. E se nós chamamos Deus de Pai, não é? E temos Ele como Pai, que pai há que o filho não honre? Qual é o dever do filho, irmão? Honrar o pai. É interessante que quando Deus estabelece ali os parâmetros para a vida, porque tudo que Deus estabeleceu é para a nossa vida. É para a nossa vida. Se você ler a Bíblia, irmão, você vai descobrir isso. Quando Deus diz não, não é para nos cercear o direito de ir e vir, direito de falar. Hoje em dia fala-se muito desses direitos, já viram aí? É direito para cá, direito para lá, direito para colar. Todo mundo quer ter direito a tudo. Aí você abre a Bíblia e Deus fala não, não, não e não. Aí você olha para a palavra de Deus e fala assim, Deus não está com nada. Comigo tem esse negócio de não. Comigo é sim, sim, sim. Então tu faz e se arrebenta. Porque quando Deus diz não, é para preservar a tua vida. Quando Deus diz não, é porque Ele está vendo adiante. E quando Ele diz na sua palavra, filhos, honrai aos vossos pais. Ele diz lá, sabe para quê? Para que você vá bem nessa terra e se prolongue os teus dias. E aí, irmão, diante dessa expressão aí, vamos ler Malaquias 1:6? Abra a sua Bíblia. Temos até Bíblia em francês aqui na igreja. Malaquias 1:6. O que nós temos aí? O filho honra o pai, e o servo a seu senhor. Deus está dizendo, o filho honra o pai, o servo honra o senhor. Aí Deus diz assim, se eu sou pai, Malaquias é o último. Joga a Bíblia para o alto que já abre Malaquias, é fácil. Se eu sou pai, o que é que ele diz aí? Onde está a minha honra? Deus está questionando o seu povo. Se eu sou pai, se vocês me chamam de pai, não é? Pai para cá, pai para lá, Pai Santo, Pai Celeste, Pai Poderoso, Pai Glorioso, Pai das Misericórdias, Pai, eu sou pai, onde está a minha honra? Onde está? Não é? Chamamos Deus de pai, mas não honramos. Aí ele continua, e se eu sou Senhor? Onde está o meu temor? Onde está o meu temor? Porque a gente chama Deus de pai, chama Deus de Senhor, não chama? Pai para cá, Senhor para lá, Senhor Jesus, Pai Santo, Senhor maravilhoso, Pai maravilhoso, e por aí vai. Já perceberam como é que a gente fala? Já perceberam?
Quantas vezes por dia você fala pai? Quantas vezes por dia você chama senhor? Quantas vezes? Inúmeras vezes. Aí Deus está dizendo isso. Se eu sou pai, cadê a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o meu temor? Onde é que ele está? Esquecemos dele em algum lugar, não é? Aí o profeta, sabe, ele faz uma interrogação, onde está? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes que desprezais o meu nome, e vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? Deus estava falando aqui, você leu aí? Para os sacerdotes. O desprezo, irmão, já não vinha mais do povo não, era do altar. Os próprios sacerdotes desprezavam a Deus. Aí eles ainda falavam assim, em quê? Por que a gente despreza o teu nome? Em que a gente despreza o teu nome? Sabe quando é que a gente despreza o nome de Deus? Hein? Quando a gente não tem o quê? Honra nem temor a Deus. Quando é que você despreza o nome de alguém? Já percebeu isso? Você já percebeu que na nossa vida, muitas vezes eu e você, falamos de alguém com desprezo? Hã? Aquele irmão ali. Quando agimos assim, nós estamos o quê? Desonrando aquela pessoa. Desonramos. Temos ele por nada, não significa nada. Sabe? Desonra a pessoa, é disso que Deus está falando. Em que a gente age? Como é que a gente age assim? Quando a gente despreza a Deus. Despreza. Sabe como é que a gente despreza a Deus, irmão? Muito fácil. Eu desprezo Deus, você despreza Deus. A gente já acorda de manhã com a agenda na mão. O que é que eu tenho que fazer? 8 horas isso, 9 aquilo, 10 aquilo, 11 aquilo e tal. Deixa comigo que hoje eu resolvo. Liga o carro que eu vou sair agora. E eu vou, eu faço, eu aconteço. E o tal do celular já sai ligado. Fala aí, responde, não sei o quê. Cadê você? Quem faz isso? Quem que eu esqueci disso tudo? Percebeu meu levantar? O que eu esqueci nessa história aí? De buscar a Deus. Eu já levanto agitado, eu já levanto ligando, eu já levanto falando, e tal, já saí, já estou na rua, já estou ligado, e tal. Aí esqueci que Jesus lá em João 15, verso 5, falou assim, porque sem mim, nada podeis fazer. Desprezamos a Deus as nossas atitudes no dia a dia. Sabe? Em vez de a gente acordar, diante de qualquer coisa, se colocar diante do Senhor, dizer, Senhor, eis-me aqui na tua presença. Reconheço que não tenho capacidade, que não tenho sabedoria, que eu não tenho discernimento, que eu não tenho graça. Eu reconheço, Senhor, que sem ti nada poderei fazer hoje, nada, Senhor. Aqui está a minha agenda, os meus afazeres, os meus compromissos, e eu submeto tudo isso a ti, a tua vontade, ao teu Espírito. Dirige a minha vida. Eu quero te honrar como Pai, eu quero te temer como o Senhor. Me dá a tua graça, sê comigo hoje, meu Deus. Faz isto e você vai ter um dia de vitória. Você vai ter um dia de vitória. Agora despreza a Deus para tu ver. Despreza. Trata teu pai de qualquer maneira para tu ver. Não reconheça em teus caminhos para você ver. A Bíblia diz lá, reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Mas a gente não quer reconhecer. Desprezamos Deus dessa forma, irmão. Agindo por conta própria,
porque eu sei, eu faço, eu mando, eu tenho, eu posso, eu resolvo. Você tem, pode, sabe, resolve. Então fica para lá, Deus para cá. Vamos ver. Vai quebrar a cara, se arrebentar toda. Aí depois a gente chega de noite aqui na segunda-feira. Hoje, irmão, tive um dia de cão. Você serve a ele? Não, sirva o Senhor. E como é que o cão te ajudou? Como é que é esse negócio aí? Não é assim? É ou não é? É, irmão. A gente vai e se arrebenta todo de noite, procura uma igreja, pá. Sabe? Você já foi no hospital todo machucado? Já foi? Você vai lá para quê? Você chega lá todo arranhado, todo machucado. Aí o enfermeiro, sei lá, o atendente, o que é isso aí? Ah, me ralei todo. Aí passa aquele mercúrio, metiolate, e limpa e bota esparadrapo. Aí você sai do hospital cheio de esparadrapo, cheio de... Quem foi isso? Ah, me ralei todo, me quebrei todo. Mas estou vivo, estou bem. Isso é bobagem. Amanhã já estou pronto para mais uma. E tem muito crente assim, irmão, arrebenta na segunda, arrebenta na terça, arrebenta na quarta, e se rala todo na quinta, e bate cabeça na sexta, e quando chega aqui domingo, chega todo moído. Pastor, ora por mim que essa semana o pau quebrou. O diabo está quase vencendo. É porque a gente está desprezando a Deus. Está desprezando. É nisso que desprezamos ao Senhor. Eles dizem, em que nós temos desprezado? Em que? A gente vai para a igreja, faz culto, canta, bate palma, dá glória. O que mais, meu Deus do céu? Mas que Deus enjoado é esse? Em que nós temos te desprezado? Hoje, aqui, agora, não tem ninguém desprezando Deus, não. Aqui, ninguém. Negócio não é aqui, não. Amanhã, irmão, amanhã. É terça, é quarta, é quinta, é sexta, é no nosso dia a dia. É quando a gente vai fazendo de acordo com o que a gente acha, sabe, não é assim? É. Aí, Deus me deu um versículo. Abra aí, Eclesiastes 8 e 12. Já estou acabando, misericórdia, esse relógio é doido, ele voa muito. Ainda tem um anúncio aqui da festa do milho que falou, pastor, fala do milho. Eu vou falar do milho. Meu Deus. Eu vou falar do milho. Mas abra Eclesiastes 8 e 12 aí. Olha o que está escrito aí. Esse versículo é tremendo. Meu Deus. Vale a pena temer ao Senhor, irmão. Vale a pena. Olha o que diz aí. Já abriu? Eclesiastes. Antes de Cantares e depois de Provérbios. Seus 12 capítulos. O que está escrito aí? Ainda que o pecador faça o mal quantas vezes? Presta atenção. Você está lendo a Bíblia aí, você não está prestando atenção. Olha o que a Bíblia diz. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, e os dias se lhe prolonguem. Presta atenção no que você está lendo. Olha aqui. Pecador, o ímpio, quem não conhece Deus, quem não teme, quem despreza. Aí você olha para ele lá fora e fala assim, esse pecador, ele já tem 100 dias que ele está fazendo o mal. O dia dele se prolonga, esse tribulado já devia ter morrido, não morreu. 100 dias já fazendo besteira. Por que não morreu? Não morre. Presta atenção, é isso que a Bíblia está falando. O pecador 100 vezes e o dia dele se prolonga, ele se dá bem na vida. Olha o que diz a Bíblia agora. Leia para mim, vamos lá. Contudo, mas vocês estão lendo muito baixo mesmo. O que é que está escrito nessa Bíblia aí? Eu sei, com certeza, que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temem diante dele. Pecador pode
fazer o que ele quiser. Dia do pecador é prolongado. E você olha e fala assim, meu Deus, você está vendo? Pecador já tem 100 dias pecando, não morre, os dias dele estão aí, e eu aqui. A Bíblia diz o seguinte, está vendo o pecador pecando 100 dias, está vendo, né? Está vendo o dia do pecador se prolongado, está vendo? Aí o livro de Eclesiastes falou, mas eu sei com certeza, que bem sucede aos que temem a Deus. Então, meu irmão, não se meça com nenhum pecador, não. Porque tem crente que se mede. Como é que pode? Eu estou aqui na igreja servindo a Deus, o meu vizinho aí, pecador, lá, já construiu 4 andares, eu estou no primeiro. Não se mede com pecador, não. Você não sabe o que você está falando. Você não sabe o que você está falando. Está falando besteira. Ele vai prolongar, os seus dias vão se prolongarem, ele vai viver 100 dias. Mas a Bíblia diz, eu tenho certeza que aqueles que temem ao Senhor, bem lhe irá. Eu tenho certeza que se você temer a Deus, tua vida vai mudar. Eu tenho certeza de que você temer a Deus, alguma coisa de sobrenatural vai acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Mas você precisa temer a Deus. Você precisa. A Bíblia diz, Salmo 128, o homem que teme ao Senhor é bem-aventurado. A mulher que teme ao Senhor, lá em Provérbios 31, esta será louvada. Os filhos que temem ao Senhor terão seus dias prolongados e abençoados.